Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João, capítulo 3, versículo do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria compartilhar essa palavra poderosa mais uma vez. E mais uma vez ela vem nos cravar no coração que Jesus é o centro da nossa vida, que Jesus é o centro de tudo e de todos, e que o nome de Jesus está acima de tudo e de todos, porque essa é a vontade de Deus, porque a honra e a glória é de Jesus, aleluia. Que alegria poder rasgar, falar isso aqui. É Jesus, o nosso Senhor, aleluia. E aqui, meus irmãos, eu separei 4 pontos aqui para compartilhar com vocês. E uma é essa que eu estava acabando de falar. Jesus está acima de tudo e de todos. Assim como diz o primeiro versículo aqui, ó, 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem vem do alto é Jesus. É Ele que vem do alto, que vem do céu, que vem da parte de Deus, que é o Deus, que é o Filho de Deus, que é o Deus Filho. É o Senhor, é Jesus, meus irmãos. Proclamamos o nome de Jesus. Proclamamos o nome de Jesus, o Senhor do universo. Meus irmãos, sem Ele nada podereis fazer. Assim diz a palavra. Sem Jesus nada podereis fazer. Aleluia, que alegria por isso. Que alegria por isso. Não tem Satanás, não tem dinheiro, não tem mundo, não tem ninguém. É Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que alegria. O segundo ponto aqui. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Meus irmãos, aquele que fala de Deus, aquele que fala Deus, Deus e que não aceita Jesus, é em vão aquilo que ele fala. Me desculpa a palavra. É em vão. Por quê? Porque a vontade de Deus está em Jesus Cristo. É por Ele, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o intermediador entre o homem e Deus. Ninguém vai cortar o caminho, é Jesus. Se cortar, tá fora, tá lançado pro inferno. Simples assim, o caminho é Jesus. Aleluia por isso. Porque sabe por quê? Aleluia que eu grito aleluia, porque Jesus nos amou de tal forma que olha aí, ó, ele se entregou, o Pai entregou ele, e ele também se entregou a nosso favor. Ele é o tempo da graça, Ele está lá para nos perdoar, para nos confortar, para nos resgatar. Na verdade, Ele já nos resgatou das garras de Satanás. Todo aquele que aceita Ele, Ele já resgatou. Todo aquele que proclama Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador, Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás. Pegamos esta graça que está em Jesus, não está em outro lugar, está em Jesus, porque é a vontade de Deus. E aleluia por isso. Então, meus irmãos, Jesus é o caminho. Todo aquele que atesta o seu Filho, atesta que Deus é verdadeiro. Todo aquele que aceita o testemunho de Jesus, atesta que Deus é verdadeiro. Ou seja, se você não aceitar Jesus e querer falar que acredita em Deus, é um mentiroso. É um mentiroso. É através de Jesus que você ama a Deus. É através de Jesus que você acredita que Deus existe. É através de Jesus que você tem Deus como seu único verdadeiro Deus. Terceiro ponto é: o Pai entregou tudo em suas mãos. O Pai, olha a vontade do Pai. Quando Jesus,
morreu na cruz, entregou e foi ressuscitado, tudo foi entregue em suas mãos. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Mais uma vez, eu grito aleluia, amém e dou glória, porque Jesus nos amou desde sempre, meus irmãos. E tudo está na mão dele. Tudo está na mão dele. Olha que graça de Deus para nós, para a humanidade. Aceite Jesus, meus irmãos. Aceita agora, por favor, diante de toda essa realidade, diante de toda essa verdade que diz a palavra de Deus. O quarto ponto, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Meus irmãos, aquele que não acredita já está lançado no inferno, já está condenado. É aquele que acredita em Jesus, e o acreditar em Jesus é viver o seu testemunho. É viver o seu testemunho, né? Eu acredito em Jesus. A crer, até o diabo crê. O diabo crê, mas não obedece. Nós temos que crer. Eu creio que Jesus é o Senhor. E eu vivo o testemunho de vida em obediência, em fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aquele que acredita em Jesus Cristo. E se ele acredita, ele faz o quê? Ele vai fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, que é obedecer os mandamentos, que é lidar de compaixão com o irmão, que é amar os irmãos, tentar fazer de tudo para não fazer errado. Quando cair, tá aqui, Jesus Cristo. É o tempo da graça, é o tempo de nós pedirmos perdão e assumirmos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Terceiro que eu quero dizer aqui, o quinto ponto é: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Ok. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, quando Adão caiu, que o pecado veio sobre nós, Jesus foi lá e resgatou. Ou seja, aquele que crê em Jesus está salvo e espera a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Porque quando Adão pecou, quando Adão caiu, a ira de Deus foi sobre ele. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Então aquele que não aceita Jesus está condenado por conta do pecado. Porque quem morreu na cruz e quem pagou a dívida foi Jesus. Foi Jesus Cristo. Então aquele que não está nele está descartado e está com Satanás. E aquele que aceita Jesus possui a vida eterna, assim diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que alegria compartilhar essa palavra hoje com vocês. Tão clara, tão objetiva, que crava no nosso coração a certeza de que nós temos um Senhor, de que nós temos um Salvador, que nós temos um Filho de Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo, para nos agarrar e nos ajoelhar ajoelhar diante dele, pedir perdão e proclamar ele como o nosso único e verdadeiro Salvador, o caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus por isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoe cada um de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus.